Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, que é o 19, de fevereiro de 2022. E graças a Deus, por isso, por estarmos aqui, pela igreja, pelo entendimento, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelas orações, meditações, entendimentos, pela caminhada, em direção à Nova Jerusalém. É o que nós estamos fazendo, caminhando em direção à Nova Jerusalém, graças a Deus por isso. Irmão, vamos continuar aqui então, com a nossa pequena história aí da igreja, só uma recapitulação, de muita coisa que a gente já sabe, com a finalidade da gente, ir atrás aí das origens das diversas heresias, que daqui a pouco nós vamos fazer um resumo sobre elas, aí na frente, Nós estamos falando aqui do Irineu, do Filo, da escola lá de Alexandria, mais especificamente do Filo, que era um judeu filósofo, e que ele fez algumas interpretações acerca das escrituras, usando a Septuaginta, Então nós vimos aqui, que ele fez Estamos vendo aqui o que ele falou da serpente, e da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente já viu que ele disse que essas árvores não existiam, que aquilo foi uma criação de Moisés, provavelmente, como ele deve ter dito, Mas ele disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal, se ela existisse, digamos assim, era para discernir as tendências naturais do homem. Então são contradições, porque primeiro ele disse que não existia, as árvores. Depois ele vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal era para que os homens discernissem as tendências naturais, as suas tendências naturais, E aí ele diz assim, que quando ele comesse do seu fruto, quando o homem comesse do fruto, ele teria que fazer escolhas, morais, E aí a escolha que ele fez foi para fazer o mal. E por isso foi expulso do paraíso. Aí o Filo fala então do velho réptil, da serpente, terrestre e envenenado, que é a serpente. Aí ele diz que a serpente é um símbolo, olha aí, é o símbolo do prazer, não é isso? E que o prazer, ele leva o homem aos vícios e à intemperança, a glutonaria, bebedeira, voracidade, insaciabilidade, enfim, os vícios, Certo? Então o homem escolheu o vício ao invés da virtude. Então o homem, como a serpente, carrega veneno em sua própria boca, o que o leva à morte, Aí ele vai dizer que Adão representava a mente e Eva representava o corpo, Ou seja, a mente é o intelecto, E o corpo são as sensações. E ele vai dizer por que Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea. Porque o intelecto completa as sensações, A mente completa o corpo. E ele vai dizer que a queda não é o pecado em si, E o pecado, quer dizer, o que aconteceu que é o quê? É que houve a união do intelecto, que é a mente, com o sentido que é as sensações. Dando a entender que isso aí foi o pecado dos dois, A união de Adão e Eva, ou a união da mente com as sensações. Ou seja, então ele prega o quê? Ele pregava que o homem deve abandonar as sensações.
né? Por isso é que muitos descendentes dele, né? Muitas pessoas que ouviram ele defendiam o celibato, né? Pois é, isso aí. Então o Filo, né? Para ele a serpente dá a entender, né? Quando fala com a mulher, dá a entender que existe um Deus do mal e um Deus do bem, e que eles estão em conflito, né? Coisa que não é verdade, né? Quando a serpente diz que sereis como Deus, tá? Aí daí ele depreende, né? Que ela quis dizer que existia um Deus do mal e um Deus do bem, que provavelmente ela seria o Deus do mal, né? Então Philon descreve a serpente como um instrumento do demônio, de Satanás, né? Que usa de sua boca para iludir o homem e a mulher, né? O homem criado, né? E a mulher criado, para que eles, né? Tanto o homem quanto a mulher, desejem, né? O prazer de ser igual ao Criador, né? De ser igual a Deus. Então, com isso aqui, né, irmãos, rapidamente nós terminamos aí algumas coisas acerca da tal escola de Alexandria, né, que era uma escola catequética, criada lá por irmãos, né, que se diziam cristãos, pessoas que tinham crido no Senhor Jesus. Mas também foi criada uma outra escola em Cartago, né, a escola cartaginesa, né, e essa escola ela teve seus representantes lá, né. Os principais representantes dessa escola foram o Tertuliano e o Cipriano, que a gente já viu algumas coisas deles. Esse Tertuliano, ele no fim da vida dele foi adepto de uma doutrina chamada montanismo, né, que foi criada por um tal de Montano, né, que dizia ser profeta enviado por Jesus para inaugurar a era do Paráclito, a era do Espírito Santo, né? Juntamente com duas mulheres que afirmavam que o Espírito Santo falava através delas, né? Aí eles tinham êxtase, né? Tanto ele como as mulheres atingiam êxtases, que depois foram identificados como êxtases falsos, né? Então, nos seus êxtases, o que é o êxtase? O êxtase é a pessoa, né, sair fora de si, né, e ter contato com a divindade, digamos, né, ou com uma entidade, né, no caso, aqueles que tinham contato com o Espírito Santo. Aí, em seus êxtases, anunciavam o fim iminente do mundo, né, conclamando os cristãos a se reunirem na cidade de Pepusa, né, na Frígia, onde surgiria a Jerusalém Celestial, para implantar a nova era cristã, né? Interessante, né? Porque a gente viu isso nos anos 1800, né? Também, né? Pelas doutrinas lá do Charles Taze Russell, né? Não é isso? Ele reuniu o povo num canto lá dizendo que ia ser exatamente o dia do arrebatamento. Coisa parecida com isso aí. Então, esse Tertuliano, ele elaborou, né, a teoria da trindade, né, o trinitarismo, ou a trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só Deus porque tem uma só substância, e um só Estado e um só poder, né? Um só Deus, um só Estado, uma só substância, um só poder, em três pessoas distintas, segundo ele, né? Aí ele diz que como é que eles se distinguem? Distinguem-se sem separação, pelo grau, pela forma e pela espécie ou manifestação. É o chamado Deus triuno, né? A trindade é o Deus triuno,
que é o que todas as religiões cristãs, ou praticamente todas elas, têm como, né, a essência da divindade, a essência do Criador. Bom, irmão, vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém, né?